Olá, eu me chamo Neg e esse é um resumo do anime. 合コンに行ったら女がいなかった話。 Asagi conta que Fuji quer que ele seja o modelo dela novamente. Hagi, preocupado, pergunta se ela não está tentando enganá-lo para arrastá-lo para uma atividade desagradável. Suo aparece atrás de Tokiwa e coloca suas mãos nos ombros dele, enquanto diz que Fuji havia dito que precisava estar em um lugar durante sua folga. Fuji, vestido como um homem, se encontra com Asagi em um restaurante e se desculpa pelo atraso. Asagi a cumprimenta. Tokiwa e Hagi estão escondidos, preocupados. Asagi está excitado para saber quais tipos de foto eles irão tirar. Fuji pede a mão dele. Asagi, confuso, estende a mão e ela começa a tirar fotos. Ele pergunta por que as mãos. Ela diz que tentou usar suas mãos como referência, mas tinha algo estranho nisso, como se estivesse desenhando mãos femininas e um corpo masculino. Asagi pergunta o que ela fará com as fotos. Fuji responde que irá usar como referências para desenhar mangá. Ele fica impressionado e pergunta se ela é uma mangaka. Ela responde que é apenas um hobby. Asagi pergunta que tipo de mangá ela desenha. Fuji diz ser histórias de amor envolvendo personagens em ação. Doujinshi, deixando Asagi animado. Ele fala que suas mãos estarão em um mangá e pergunta se ela não precisa de poses, já que é um mangá de ação, como poses de batalha. Fuji concorda. Asagi agarra um papel com as duas mãos e Fuji começa a tirar fotos. Ela tira sua gravata e amarra Asagi, dizendo para tentar com as mãos amarradas. Fuji pede para ele fazer uma expressão de dor. Hagi e Tokiwa se perguntam o que eles estão fazendo. Fuji vai até Asagi, que pede para soltar suas mãos. Ela levanta as mãos dele. Hagi e Tokiwa ficam em alerta. Fuji força Asagi a se deitar enquanto segura suas mãos amarradas. Ela começa a tirar fotos e diz que irá dar o título de Bottom on Top. Asagi acha maneiro. Kohaku chega, preocupada com o que vê. Asagi pergunta o que Kohaku veio fazer ali. Ela pergunta se eles esqueceram onde eles estão. Ela diz que Fuji não estava voltando, então Suo falou onde ela estaria e pergunta o que os quatro estão fazendo. Asagi fica surpreso. Kohaku desamarra Asagi, enquanto fala que ele pode recusar as fotos que requerem contato próximo. Asagi diz que ficou surpreso no começo, mas Fuji tinha um cheiro muito bom. Kohaku começa a levar Fuji dizendo que está na hora delas voltarem. Asagi pede para Fuji avisar quando ela precisar de um modelo novamente. Fuji diz que deveria dar algo como agradecimento e pergunta o que ele quer. Asagi responde que não precisa de agradecimentos, mas gostaria de ler o mangá dela um dia. Fuji concorda, dizendo que é para maiores de 18. Kohaku diz que não. Asagi diz que nunca conseguiu ler um mangá de Fuji, mesmo tendo servido de modelo. Hagi diz que parece estranho, que após o mixer, eles flertaram com as garotas e pergunta por que nada aconteceu com ele, que nesse ritmo, ele e Kohaku seriam os próximos, mas nada aconteceu. Por quê? Ele pede uma resposta do Asagi, que responde que talvez ela não goste dele. Finalizando, Tokiwa pergunta por que ele foi tão bruto. Asagi pede desculpas. Hagi se lembra que Kohaku nem olhou nos olhos dele da última vez que eles se viram, e fica preocupado que ela não tenha o mínimo de interesse nele. Ele abre uma latinha de cerveja e diz que prefere garotas pequenas e fofas do que um bonitão. Hagi sai de uma cafeteria e encontra Kohaku passando. Ele se pergunta se está amaldiçoado a só encontrá-la quando está vestida como um homem. Kohaku explica que um cliente esqueceu algo no bar e ela só estava devolvendo, e diz que precisa voltar, então se despede. Começa a chover. Hagi puxa Kohaku para um lugar coberto, dizendo que ela irá se molhar. Ele pensa que não está excitado, mesmo sendo uma situação super romântica, pois do seu lado está apenas um homem bonito. As garotas só têm olhos para Kohaku. Ele começa a pensar se conseguiria ver Kohaku vestida como garota se ficarem mais próximos. Hagi nota que Kohaku estava muito molhada e que consegue ver através de sua camisa. Kohaku se cobre com os braços. Envergonhada, Hagi joga sua blusa para ela, dizendo que não é como se seu coração estivesse pulando uma batida, que é para ela colocar a blusa e se cobrir. Kohaku diz que as roupas deles ficarão molhadas. Hagi diz que seria ruim se ela pegasse um resfriado. Ela acaba aceitando a oferta dele. Ele se pergunta por que está ficando envergonhado com ela vestida como um homem, que não há motivos para isso, já que ela parece um homem. Kohaku estava brilhando. Hagi pensa que ela é fofa, mas um bonitão não pode ser considerado fofo. Pode? Ele se convence que Kohaku é naturalmente uma garota fofa, e por isso seu coração está agitado, que não tem como um bonitão fazê-lo se sentir assim.
Um funcionário da cafeteria chama a atenção deles e empresta um guarda-chuva, se desculpando por ser apenas um. Kohaku agradece e se desculpa pelo problema. Ela pergunta se Hagi irá para a estação e diz que irá acompanhá-lo. Hagi insiste que ele quem irá acompanhá-la. Hagi se pergunta se isso não é a situação romântica do casal dividindo um guarda-chuva e por que seu coração está batendo tanto por um bonitão. Kohaku diz que é ali onde ela trabalha. Ela se desculpa por fazê-lo a acompanhar. Hagi pede para não se preocupar com isso. Kohaku convida para entrar no bar, mas ele diz que isso é muito para ele, então talvez outra hora, e sai correndo. Kohaku pergunta, gritando, quando ela deve devolver sua blusa. Ela nota o ombro molhado de Hagi. Ela olha para o seu próprio ombro, enquanto imagina a cena deles andando na chuva, e fica pensativa. Hagi vai até a casa de Tokiwa dizendo que seu coração está batendo muito. Ele nota que Kohaku ficou com sua blusa, deixando Tokiwa confuso. Suo e Fuji perguntam para o Kohaku de quem é a blusa. Elas mandam voltarem para o trabalho. Suo fala atrás do ouvido de Tokiwa para ele segurar firme. Ela aproxima sua mão da dele, enquanto fala que eles não querem Tokiwa tremendo, que é para ele seguir sua liderança. Tokiwa se pergunta como chegaram a isso. Suo pede para os garotos visitarem o bar, já que homens são aceitos lá. Tokiwa pergunta por que do nada. Suo responde que estava esperando Tokiwa perguntar se podem ir, mas ele nunca comentou sobre. Asagi fica animado e fala que quer ir. Hagi começa a se afastar de fininho. Eles chegam à porta do bar e Tokiwa se pergunta se está tudo bem eles entrarem. Suo aparece atrás deles e diz que sim, assustando Tokiwa. Ela fala que estava se perguntando por que eles não entraram e pergunta do Hagi. Asagi responde que Hagi disse que não está mentalmente preparado para se encontrar com Kohaku novamente. Suo diz que por hora é para eles entrarem e os recepciona ao The Rose, o bar Drag King. Asagi cumprimenta os funcionários enquanto Tokiwa fica com medo, pois o lugar está cheio de caras bonitões. Suo pergunta o que eles querem beber e recomenda o coquetel da escolha do bartender. Asagi aceita a recomendação e Suo chama Fuji, que começa a preparar o coquetel. Fuji serve a bebida. Asagi acha bonito e pergunta por que essas cores. Fuji responde que é a cor do seu casal favorito. O de cima é o ativo e o de baixo é o passivo. Tokiwa diz que ver os dois o acalma, que eles estão agindo normalmente. Ele comenta que a atmosfera do lugar é bem diferente da do meio de café. Suo pergunta se ele já esteve em um. Tokiwa responde que Hagi o convidou uma vez, que eles comeram omuraisu e logo foram embora. Suo quer que ele experimente o omuraisu deles. Ela pede para ele segurar o ketchup. Ela diz que no bar delas, o último passo é colocar o ketchup juntos. Suo pega nas mãos de Tokiwa e pede para ele segurar firme, que é só seguir a sua liderança. Tokiwa solta um grito agudo. Suo pergunta se ele está bem. Ele responde que não lembra nada depois de segurar o ketchup. Suo diz que fizeram um bom trabalho e pede para Tokiwa ver. Ele fica surpreso e pergunta o que é isso. Suo encosta sua mão no peito dele e diz: Moe, Moe, Kyun, e pergunta entre aquela vez com a maid e agora, qual deles fez o coração dele bater mais forte? Tokiwa se pergunta se Suo tem algum rancor contra ele. Mais clientes chegam e Tokiwa fala que está na hora deles irem embora, mas é difícil comer com Suo olhando assim. Ela pergunta se ele quer que ela dê comida na boca. Tokiwa fala desesperado que consegue comer sozinho. Kohaku fala que a mesa 2 está chamando por ela. Suo se levanta, pede um momento e vai atender a mesa 2. Tokiwa pensa que Suo é realmente popular, que ela não deveria desperdiçar seu tempo com ele. Asagi chama Kohaku para conversar. Ela olha para eles, brava, e pergunta o que foi. Kohaku se senta em frente a eles e fala que é bom eles a manterem entretida. Ela nota os copos vazios, se levanta e pergunta se pode ser o mesmo drink. Tokiwa diz que sim. Kohaku faz carinho na cabeça dele e diz para ele esperar como um bom garoto, deixando Tokiwa confuso e Asagi surpreso. Kohaku pede mais 2 coquetéis para Fuji, que dá 45 pontos. Kohaku pergunta por quê, pois fez um bom trabalho atuando como arrogante. Fuji diz que arrogante nunca faria carinho na cabeça de um homem que acabou de conhecer. Kohaku pergunta por que ela tem que ser o personagem arrogante. Fuji responde que não é como se elas não pudessem fazê-lo, mas Suo é o príncipe e ela é apático. Kohaku retruca que elas estão atuando como elas mesmas. Fuji continua, dizendo que elas também têm o energético Golden Retriever e o irmão mais velho. Kohaku diz não entender realmente o que significa ser o cara arrogante. Fuji diz que ser o cara arrogante vem lá do fundo, que ela deve parecer insolente e desagradável, mas que deve dar vislumbres de sua bondade desajeitada para aqueles próximos a ela, que é assim que o amor floresce.
Kohaku pergunta se isso não é um mangá que ela gosta. Tokio se pergunta se Kohaku sempre foi desse jeito. Asagi diz que ver o quão diferente ela é do usual faz seu coração bater mais rápido e se preocupou se ela estava realmente brava. Tokio comenta que faz tanto tempo que alguém fez carinho em sua cabeça que ele se sentiu embaraçado, então sentiu um olhar frio nas suas costas. Tokio olha para trás e Suo volta sua atenção para as clientes. Kohaku pergunta do Hagi. Asagi responde que ele não virá. Ela fica espantada. Um dos colegas de Kohaku bate em sua cabeça dizendo que ela está sendo barulhenta. Kohaku se preocupa que nunca conseguirá devolver a blusa de Hagi. Fuji toca no ombro de Kohaku e diz com os olhos para ela ser arrogante. Ela começa a falar que Hagi tem nervos por fazê-la dever um favor e então evitá-la. Ela aponta para eles e manda uma mensagem para Hagi que ela definitivamente irá pagar seu débito, enquanto faz uma expressão irritada. Kohaku olha para Fuji, que aprova a situação, a deixando feliz e satisfeita. Asagi e Tokio ficam com medo e se perguntam o que Hagi fez para Kohaku. Ao fim do expediente, Kohaku diz que realmente não serve para ser a personagem arrogante. Todas olham para ela, confusas. Hashibami diz que Kohaku é bem popular com as clientes. Ela responde que é difícil dizer se ela está fazendo um bom trabalho. Karasuba sugere a ela experimentar outros personagens. Hashibami diz que ela se daria bem com qualquer personagem. E Suo pergunta para Fuji quais estão disponíveis. Fuji mostra 3 personagens, Yandere, Junibyo e Moço Pervertido. Kohaku pergunta se não há nenhum normal como os delas. Fuji diz que eram chatos, então jogou fora. Kohaku pega o do Moço Pervertido e do Junibyo. Suo pergunta o que ela acha. Kohaku joga o do Moço Pervertido dizendo que esse está fora de questão e pergunta o que Junibyo significa. Fuji começa a explicar, finge estar com dor, deixando Kohaku preocupada. Ela fala que seu olho direito está latejando. Kohaku pergunta se o olho dela está com alguma condição. Fuji a rejeita. Ela se encosta na Karasuba e diz que não há nada pior do que não entenderem uma piada, deixando Kohaku confusa. Karasuba diz que só sobrou Yandere. Hoshibami diz que Suo já fez esse personagem há muito tempo. Suo pergunta para uma cliente se ela estava olhando para outro homem, mesmo tendo prometido ter olhos só para ela. Ela passa um dedo nos lábios dela e diz que está triste. Terá que acorrentá-la e prendê-la. Uma multidão de garotas imploram para serem presas. Hoshibami fala que tiveram que descartar o personagem para Suo. Kohaku fica surpresa. Fuji coloca uma pilha de mangás na frente de Kohaku e fala que juntou esses materiais de referência para ajudá-la. Kohaku agradece por todo o trabalho. Fuji pega na mão de Kohaku e diz que se ela fosse a Kohaku, ela acreditaria em si mesma que conseguirá aperfeiçoar o personagem arrogante. Kohaku diz que irá tentar mais um pouco. Fuji diz que se ela não conseguir dominar esse persona, ela irá tentar a persona de Moço Pervertido. Kohaku fala que dará seu melhor para interpretar o cara arrogante. Hagi recebe uma mensagem no celular. Kohaku pergunta se ele está livre e se ele quer se encontrar com ela, deixando-o surpreso e confuso. E esse foi o episódio 2.